hoje a gente vai falar de maneira rápida e sucinta sobre dor de dente. Por que o dente dói? Por que o dente dói, afinal? Muita gente quer saber e essas respostas as pessoas às vezes não têm. Porque o dente dói muitas vezes sem uma devida explicação para o leigo. Você vai olhar, fazer o autoexame no espelho, que a gente sempre indica a qualquer pessoa leiga, fazer o autoexame em casa, todos os dias quando for escovar, ou pelo menos 2 vezes na semana, durante a escovação diária, olhar no espelho, ver se você não nota alguma coisa estranha, alguma região inflamada, de gengiva, tecido mole, porque a odontologia não é só dente. Mas vamos falar sobre a dor de dente. A dor de dente, Marcos, ela tem diversos fatores que podem desencadear esse processo, que na maioria das vezes é um processo inflamatório. E a gente nunca pode confundir com a sensibilidade dentária, porque são coisas diferentes. A sensibilidade dentária, eu vou começar falando sobre ela, para que as pessoas entendam o que é. A sensibilidade dentária, ela se dá com uma sintomatologia também dolorosa, mas que ela é passageira e ela é regida a estímulo. Ou seja, precisa que exista um estímulo para que essa pessoa venha sentir a sensibilidade. Ah, mas existe caso de eu estar deitado, a boca fica seca e aí já sinto sensibilidade dentária. Porque existe um estímulo. A boca seca, ela faz com que o dente fique mais desidratado e é mais propício a sintomatologia da sensibilidade dentária. Mas o motivo dessa pessoa ter sensibilidade, ela tem que entender junto a um profissional odontólogo, junto ao dentista. Porque ela sozinha ela não vai entender o que está causando aquilo. Muitas vezes ela vai pensar que é uma cárie, e na maioria das vezes não é uma cárie. Muitas vezes é uma exposição de cimento, uma reabsorção em região radicular, região de raiz, perda óssea. Muitas vezes até tem uma periodontite. E esse paciente, ele precisa entender que ele precisa de atendimento. Antes de começar a falar das causas de dor de dente, Marcos, falar da conscientização de que as pessoas precisam ter da odontologia. A odontologia hoje, nós temos a política, principalmente nossa clínica, de fornecer uma odontologia de qualidade de maneira acessível à população. A odontologia durante muitos anos ela era uma odontologia cara, e para se fazer uma odontologia preventiva isso era muito caro. Não é mais visto isso hoje. Hoje já é acessível para a população. Então, se você economizar em alguns pontos de sua vida, você tem como colocar a sua saúde bucal dentre as suas prioridades. E quando você coloca a sua saúde bucal dentre as suas prioridades, você faz com que venha a ocorrer o que a gente chama de prevenção. Então, quando a gente promove uma odontologia preventiva, a gente está fazendo com que esse paciente tenha muito menos chance de apresentar alguma sintomatologia desconfortável, alguma dor de dente durante alguma etapa de sua vida. Só sabe o que é uma dor de dente quem sente essa dor de dente. Então, para entender a dor de dente, a gente precisa entender a composição do dente. Essa primeira camada do nosso dente é o esmalte. O esmalte, para você ter ideia, ele é o material mais duro do corpo humano. Então, é um material extremamente resistente. Mas ele não é resistente ao ponto de ser imune às ações das bactérias, né? E as bactérias, eles conseguem a longo prazo dissolver esse esmalte, ou seja, desgastar o esmalte. Então, o que acontece? A segunda camada do nosso dente já é a dentina, e a dentina, por sua vez, já é porosa. O esmalte ele é impermeável. Então, quando a gente tem uma lesão de cárie a nível de esmalte, muito provavelmente o paciente não vai sentir dor. A hora de cuidar é essa. A hora de cuidar é o início do problema. O início da instalação do problema. Porque quando ele começa a destruir dentina, que é a segunda camada, a evolução é muito mais rápido e vai estar próximo do complexo pulpar. Ou seja, é uma região do dente
que eu sempre comparo, Marcos ouvintes, com o coração do corpo humano. Nele tem veias, tem alguns capilares e principalmente tem inervação, tem sangue. E a inervação faz com que esse paciente tenha sintomatologia. Então vocês entendam bem. Quando a gente toma água gelada e o dente vem até aquela dorzinha passageira, isso daí não é dor de dente. Isso aí é uma sintomatologia que na maioria das vezes é comum acontecer com qualquer pessoa, é sinal de que o dente está vivo. Então você sentir que você tomou água e sentir o gelado da água, é normal. O que não pode é que isso seja muito acentuado ao ponto de te prejudicar no dia a dia. Mas a dor de dente, ela é um problema que acontece sem nenhum estímulo. O paciente está sentado, está conversando, está andando e ele sente o desconforto. E esse desconforto, muitas vezes, pode ser apresentado de uma forma mais aguda. E quando se apresenta de uma forma mais aguda, esse paciente tem realmente picos de sintomatologia e que quer, de toda forma, passar por um atendimento para que isso seja diminuído. Existe tratamento para dor de dente? Claro que existe. Existe tratamento para dor de dente. A gente tem como diminuir. Desde medicações até acesso endodôntico, acesso do canal do dente, para que a gente consiga fazer essa diminuição e principalmente tratar o problema como um todo, que seria fazer o tratamento endodôntico quando tem a indicação. Então não vamos confundir essa reação que você mesmo disse que é comum, que a gente tem, por exemplo, ao ingerir uma bebida, algo geladíssimo, né, com o nosso dente, com a dor de dente. Não isso tem, diferenciar isso é importante. Isso é importantíssimo, saber diferenciar. Porque se a pessoa não souber diferenciar, ele vai tomar um copo de água muito gelada e vai achar que está sentindo alguma coisa anormal. Não. O dente ele tem sua sintomatologia natural e é comum que a gente sinta sensibilidades aos estímulos, porque é o que de mais perfeito a gente tem no corpo humano. A gente precisa saber que aquele dente está vivo ali para poder, se tiver algum problema com ele, a gente saber diferenciar e procurar atendimento. Porque se ele não tivesse nenhum sinal, os dentes iriam se destruir sem que a gente notasse, sem que a gente percebesse. Então é uma ferramenta que existe de muitíssimo importante para que a gente saiba diferenciar o que é dor de dente e o que é uma sensibilidade passageira. Caio, agora essa sensibilidade dentária, por exemplo, ela pode ser aliviada? Ou a pessoa já nasce com isso, ela vai viver o resto da vida com essa, vai ser uma pessoa sensível, por exemplo, a essa questão de dentária? Marcos, tem como ser aliviada e precisa ser aliviada. Porque se ela não é tratada, se ela não é cortada o mal pela raiz, para que isso não venha a aumentar e perdurar por mais tempo, o paciente precisa procurar atendimento especializado. E existem algumas maneiras de a gente fazer processo de dessensibilização. Já existem materiais que são capazes de remineralizar o dente, né? São capazes de fazer essa remineralização. E existe muitas vezes a necessidade até de, quando o paciente possui lesões cervicais não cariosas, que são abfrações, abrasões, aqueles buraquinhos no pé do dente, que o dente começa a descascar e forma como se fosse uma perda de continuidade no pezinho do dente. Aquilo ali muitas vezes até precisa de fazer uma restauração naquela região para que o paciente venha a ter mais qualidade de vida. E muitas vezes, Marcos, para ser bem sincero, esses problemas de sensibilidade acentuada estão ligados a outros problemas. Problemas de maloclusões, pacientes que não têm a mordida bem encaixada, não têm uma mordida ideal, fisiologicamente falando. Pacientes que possuem hábitos parafuncionais de ranger os dentes, apertar os dentes. Pacientes que usam escovas com cerdas muito duras. Pacientes que têm uma dieta rica em alimentos ácidos, como o shot de limão durante a manhã em jejum, a própria ingestão de refrigerantes em geral, com uma frequência muito grande, durante muitas vezes no dia. Então esses pacientes geralmente possuem maior aptidão a ter desenvolvimento de sensibilidade dentária. O ouvinte aqui conta que tem sensibilidade nos dentes. Ele quer saber o que é indicado para realmente se livrar disso.
Existem alguns cremes dentais, Marcos, que têm uma capacidade de aliviar o paciente de maneira efetiva. Não vou nem tocar em marcas, mas existem alguns cremes dentais que têm essa função, designada a esse tipo de função. Então, vende em qualquer farmácia, esses cremes dentais específicos, né? Existem também, Marcos, tratamentos que precisam ser feitos no consultório odontológico, de dessensibilização, para que isso venha a ser diminuído e o creme dental venha somente a corroborar com esse tratamento, ser somente a cereja do bolo. E o tratamento no consultório é que realmente vai ter uma maior efetividade. Mas o paciente já está sentindo a sensibilidade, procura logo o atendimento de maneira rápida e procura também um creme dental específico e o melhor, uma escova com cerdas macias, para que não venha a ter sentir uma maior abrasividade com relação a essa escovação. Escovar os dentes, sempre lembrar que a escovação dos dentes não é força, é jeito, é como a gente escova. Tanto faz você escovar imprimindo uma força absurda, como fazer a escovação de maneira certa, mecanicamente correto, removendo a placa bacteriana. Não precisa de força, precisa de frequência, precisa precisa de cooperação e precisa também de ter responsabilidade de fazer essa escovação da maneira correta, com paciência, porque a escovação ela não é tão rápida como a gente pensa. O ouvinte pergunta aqui se é mito ou verdade que água com sal ajuda essa questão de aliviar a dor do dente. É mito, Marcos, é mito. Na verdade, não tem nenhuma comprovação científica de que a água com sal ela venha a corroborar com isso. Na verdade, a gente tem um aliado muito grande na restabilização, no restabelecimento do pH bucal com o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele tem o efeito tampão. Ele tem o efeito de manter qualquer meio que ele estiver básico. E quando o meio está básico e não ácido, ele está um meio não propício para o desenvolvimento de placa bacteriana, desenvolvimento de cadeias de bactérias. Então o bicarbonato a gente tem, e eu até costumo indicar, Marcos, muitas vezes, o paciente pegar uma colherzinha de chá bem pequena, diluir o bicarbonato em água, fazer um pequeno bochecho ali. Isso aí funciona, tem comprovação, certo? Agora, jamais também escovar os dentes com bicarbonato na pasta. Isso aí que fique muito ciente, porque o bicarbonato ele é abrasivo. Então, o bicarbonato ele tem a capacidade de desgastar o esmalte do dente. Então, aí você vai fazer uma coisa boa, termina fazendo uma coisa ruim. O nosso ouvinte conta o seguinte: percebo que ao usar o fio dental, meus dentes doem. Pode ser por causa do fio dental ou não? Jamais deixe de usar o fio dental por causa que o dente está com alguma sintomatologia. Tem que investigar o que está acontecendo. Muito provavelmente, no momento que está passando o fio dental, pode ser que esteja passando com muita força. Também é jeito, é leve. Mas eu nem trabalho muito com essa hipótese. Acho que tem muito mais a ver com inflamação a nível gengival. E essa inflamação a nível gengival tem que ser tratada, tem que ser procurado atendimento para entender o motivo com o qual esse dente está doendo após passar o fio dental, que não é normal. Existem outras causas, por exemplo, que provocam a dor do dente? Existe sim. A principal das causas, Marcos, é a cárie. A cárie, quando ela atinge a polpa, a sintomatologia dolorosa ela é inevitável, né? Porque ali já está atingindo um meio que é extremamente sensível. É um tecido conjuntivo, rico em células, rico em inervação, e que essa dor vai ser acentuada, né? Quando essa cárie está em contato direto com a polpa. Sem falar nos outros riscos. Quando a gente tem uma cárie em comunicação direta com a polpa, a gente tem o meio bucal, que é um meio sujo, naturalmente sujo, em contato direto com a corrente sanguínea. Isso aí é fato. Então, geralmente, quando isso não é tratado, se formam os abscessos, que significa dizer que é uma coleção de pus ali naquela região de raiz. Significa dizer que o organismo está tentando debelar aquela infecção, tentando combater, secreta as células, elas formam esse abscesso. Né? Esse abscesso vai ser drenador naturalmente e vai formar o que a gente chama de aquele abscesso, aquele inchaço, aquele edema no rosto do paciente. Então, a sintomatologia dolorosa, muitas vezes sintomatologia geral, como febre, sintomatologia corporal propriamente dita. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente tem uma cárie e que ela está em estágio avançado, porque
ela vai levar você a não ter condição de fazer tarefas básicas do dia a dia. Uma coisa assim pode se transformar numa coisa mais grave. Ouvindo pergunta aqui o seguinte: meu filho tem 8 anos de idade, ele tirou o dente superior da frente. Mais de 6 meses e ainda não saiu. E aí? Certamente não nasceu novamente, né? Exatamente, tem que olhar o que foi que aconteceu, se esse dente era realmente o dente descido, porque a gente já tem muitas crianças que estão trocando os dentes muito rapidamente. Então tem que olhar isso juntamente com o dentista. Te aconselho a procurar atendimento o quanto antes possível, procurar fazer uma radiografia da região, entender o que pode estar acontecendo. Se esse paciente realmente tem agenesia, se não formou esse dente, ou se essa criança está com esse dente preso na mucosa, não está conseguindo romper a gengiva, tem que entender o que é que pode estar acontecendo, e com o exame radiográfico simples vai conseguir entender esse motivo. Interessante que hoje a odontologia ela avançou tanto que antigamente quando você tinha, por exemplo, uma dor de dente, às vezes o que se indicava era extrair o dente, né? Exatamente. E hoje se faz de tudo para que a pessoa não perca o dente, né? Faz de tudo e mais um pouco para que esse dente seja mantido em boca. Porque a gente chegou a uma conscientização geral da população de que a perda de um elemento dentário é a perda de um órgão do corpo humano. Né? É um órgão extremamente importante para que se tenha qualidade de vida durante principalmente a velhice. Né? Quando a gente tem uma velhice que a gente sabe que chega sem os dentes, a gente perde função, a gente perde funcionalidade, perde carga mastigatória, dificulta a deglutição. Então é um problema de saúde geral, não é somente saúde bucal. Então essa pessoa ela tem que estar consciente de que a perda de um elemento dentário ela vai fazer muita falta no futuro desse paciente, dessa pessoa. Só para recapitular, até eu procurar o dentista, até eu procurar o odontólogo no seu consultório, por exemplo, o que é que eu posso fazer para aliviar aquela dor que de repente apareceu de madrugada, no fim da tarde, da noite? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer de imediato na minha casa para poder aliviar um pouco essa dor? Marcos, existem alguns medicamentos analgésicos, né, que são que a gente hoje consegue fazer uso deles para que se tenha uma melhora. Mas realmente, Marcos, só vai conseguir ter uma melhora procurando atendimento odontológico. Então, isso é o ideal, né? Isso aí é o ideal. Não vou nem dizer aqui no rádio que o paciente vai conseguir ter sucesso com outras técnicas, porque realmente é mais complicado. Vai ter que acessar o dente, vai ter que passar medicação, muitas vezes medicação interna, para que se tenha ali uma melhora. E muita gente reclama de que quando deita, o dente, doutor, quando eu chego em casa que vou deitar, o dente começa a doer. Isso tem uma explicação simples. Quando a gente deita, aumenta o fluxo sanguíneo na região de cabeça, né? Porque a gente está deitado, está invertido, aumentou ali o fluxo e aumenta a pressão sanguínea na região do dente. Então, se aumenta a quantidade de sangue, aumenta a pressão e aumenta também a dor de dente, fica aqui dentro latejando. E é uma dor terrível. É uma dor terrível. Dor de dente é demais, né? Gente, Caio Alves, ele é odontólogo na Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica, localizada na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. Telefone 99891 0201 3421 4421. Como é que eu sigo a Nova Caicó no Instagram? @Caicó Sorridente. Fácil, né? @Caicó Sorridente. Caicó Sorridente. Lá tem todas as informações. Todas as informações que você precisar. Tem algumas artes tirando dúvidas sobre determinados temas, alguns casos que a gente posta para que você venha a tirar suas dúvidas. Obrigado, Caio, por sua participação. Valeu, Marcos, muito obrigado. E aproveitar, Marcos, o espaço para mandar um abraço especial para um ouvinte assíduo do programa e do nosso quadro, que é Tiquinha, que trabalha lá em Barra de Isaías. Toda sexta-feira tá ligadinha aqui. Tiquinha. Um abração e que toda sexta-feira tá ligado aqui no nosso programa, no nosso quadro. Um abraço, Tiquinha. Obrigado pelo carinho de sempre e a audiência aqui do nosso Panorama e do quadro Check-up do Rádio, Caicó Sorridente com o Caio Alves.